Você deve trocar a pasta térmica de 6 em 6 meses, com o risco de o seu computador poder ter um defeito grave. A pasta térmica é um negócio muito importante. Quando você não a troca, você pode aumentar o aquecimento e dar o thermoclock e até mesmo danificar as peças do seu computador. 6 em 6 meses? Será? Fala galera do YouTube, como vocês estão? Hoje eu vou falar de um tema muito polêmico, mas é muito polêmico mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o exagero que tem sobre pasta térmica, tá? Que é um exagero desnecessário. Hoje nós vamos falar sobre como se deve trocar pasta térmica e quando se deve trocar pasta térmica, tá? Então, um tempo atrás, eu era defensor de trocar pasta térmica de 2 em 2 anos, às vezes 3 em 3 anos, mas hoje meu pensamento é totalmente diferente, tá? E antigamente eu pensava assim porque as maiorias das pessoas, quando ia na internet, falava que não, você tem que trocar a pasta térmica, não sei o quê, e muita conversa fiada, tá? E aí eu comecei a ler as recomendações dos fabricantes. Todos os processadores, os fabricantes, eles te dão algumas normas, algumas dicas. E dentro do manual diz que não se deve trocar a pasta térmica, a não ser que existe extremas necessidades, que é o que eu vou falar no vídeo de hoje, tá bom? Então, trocar a pasta térmica de 6 em 6 meses é muito desnecessário. E é um problema, inclusive. Por quê? Está mais sujeito você danificar o seu computador trocando a pasta térmica do que ajudando ele, tá? E eu já vou explicar por quê. Uma vez eu tentei fazer uma manutenção no computador da Dell antigo que eu tinha, ia trocar pasta térmica, fazer tudo isso aí que a galera falou que precisava fazer. O computador estava funcionando impecável, basta apenas eu tirar a poeira e limpar e mais nada. Vai eu tentar abrir o computador. Na hora que eu tentei abrir o computador, o que aconteceu? A tela pifou. A tela, para quem não sabe, do notebook, representa ali, sei lá, uns 50, 60% do computador. Se você danificar a tela, já era, né? Praticamente o notebook já era. Aí você vai lá, mas troca a tela. Tu já viu o preço de uma tela de notebook? Tu sabe como que é difícil achar uma tela para um notebook antigo, né? Então, não se deve trocar a pasta térmica ou abrir computador sem necessidade, pessoal. Inclusive, essa semana eu vou fazer uma manutenção nesse computador aqui e eu vou explicar para vocês o que você deve fazer, como se deve fazer, tá? E quando se deve fazer, beleza? Então já vou dizer para você, não se deve trocar a pasta térmica, porque a chance de você quebrar um equipamento é maior do que o problema que a pasta térmica vai te dar, né? Ah, CP, mas como é que eu vou saber se o computador está com uma temperatura boa? Vou mostrar isso aqui para vocês também. Aguenta aí que vocês já vão ver, né? Então, na minha opinião, não se deve trocar a pasta térmica em tempo nenhum. Deixa ela para sempre. Ah, CP, mas e se estiver aquecendo? Aí sim tu vai fazer uma investigação, né? O que realmente importa na temperatura? A pasta térmica ela tem como única função preencher microimperfeições, né, microscópicas do processador, né, da IHC do processador e a base do cooler. Então a única função que a pasta térmica tem é isso, ela vai tampar esses microfuros que a gente não consegue enxergar, tá? E vai fazer uma boa condução de calor. É para isso que serve a pasta térmica. O restante do trabalho quem faz é o processador e o cooler. Pasta térmica não serve mais nada além disso, tá? Aí muita gente fala, mas ela resseca com ar, ela perde a sua condutividade com o tempo. Isso é verdade? Sim, mas é muito pouco. E a gente percebe que com o passar dos anos o computador não muda tanto a temperatura assim. Se você aplicou a pasta térmica da forma correta, o computador continua anos com a mesma temperatura. Eu já fiz testes, inclusive, tá? E continua a mesma coisa, tá? Aí o computador começa a esquentar. Nem sempre é a pasta térmica, pode ser poeira nas ventoinhas, poeira na placa de vídeo, poeira no circuito. Às vezes é poeira e nem é problema na pasta térmica, tá? Às vezes ele esquenta por problema de hardware, né? Às vezes é uma peça que não está bem encaixada, uma memória que não está muito encaixada. Então tem várias situações que fazem o computador esquentar e nem sempre é relacionado à pasta térmica. Só para vocês derem, se o composto da pasta térmica ele curou, ou seja, ficou durinho, mas as superfícies não foram movidas em contato mecânico, continua a mesma pressão ali, né,
do processador e também o seu cooler. Nesse sentido, a pressão continua a mesma, então a transferência de calor está continuando a acontecer, beleza? Agora, como que a gente monitora, né, isso? Como que a gente monitora se a gente está tendo um problema térmico ou não? Você tem que acompanhar. E eu vou ensinar para vocês um jeito fácil, que todo computador com Windows tem. Se você não tiver o Windows, Linux tem o seu sistema, é só buscar lá como descobrir a temperatura no Linux, ou se você tiver iOS também tem a mesma coisa, tá? Então, você pode buscar o gerenciador de tarefa e ele vai falar para vocês qual que é a temperatura do seu processador. Eu já vou mostrar para vocês isso. Mas antes de entrar nesse assunto, eu vou falar de quando é que a gente precisa trocar a pasta térmica. Quando, através dos testes, a gente identificar que tenha thermal throttling evidente. O que é thermal throttling? O computador começa a perder muito desempenho. Após alguns minutos de uso intenso, jogos no renderizado, os processadores começam a esquentar, a placa de vídeo esquenta e você consegue então identificar, né, que o computador está perdendo eficiência por causa de aquecimento, isso se chama thermal throttling, tá? Beleza? Aí você já apita o sinal, né? Outra razão para o computador, para você trocar a pasta térmica, é quando a temperatura ela não desce, né? Você faz os testes e a temperatura sempre continua em 85, 90 graus, né? Em tarefas comuns. Às vezes você está abrindo o Word e aí o computador está com 90 graus. Tem alguma coisa estranha. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os testes. Fica de boa aí que eu vou mostrar tudo para vocês. E também você vai trocar a pasta térmica quando você, por exemplo, for trocar algum equipamento. Por exemplo, eu vou trocar o processador. Aproveita e troca a pasta térmica, né? É nessas situações. Fora disso, você vai deixar o seu hardware em paz, tá bom? Nunca mexa na pasta térmica. Se ele está funcionando bem, ele não está perdendo desempenho, ele está com a temperatura ok, que eu já vou mostrar para vocês agora, né? Você nunca deve mexer no seu processador, porque o risco de você furar o water cooler, quebrar um ar cooler, você colocar o processador de forma incorreta e entortar os grampos, o risco de você mexer com o processador é muito maior do que você trocar a pasta térmica. Deixa ela quieta e só vai mexer quando tiver ruim, tá? Tá bom, CP, como é que a gente sabe se a pasta térmica está na hora de trocar ou não? Através dos testes, vem cá que eu vou mostrar para vocês. Beleza, tá, CP, como que eu identifico, né, se o meu computador ele está tendo aquecimento ou não, tá? Você pode usar o próprio Windows, então eu recomendo até o Windows. Eu não recomendo instalar programas, tá? Porque o melhor programa para reconhecer se tem problema no Windows é o próprio Windows. É óbvio isso, né? Tem gente que não entende isso, né? Não, mas você tem um programa. Não, o próprio Windows que identifica se tem problema nele. Então você vai usar o próprio Windows, você clica Ctrl Alt Del, o famoso Ctrl Alt Del, e você vai entrar no modo de gerenciamento. Aqui no modo de gerenciamento você tem várias coisas que você pode fazer check-up. Aqui ele dá uma visão geral. Nós estamos aqui dentro da CPU, né? Aqui ele está falando quantos por cento da CPU está sendo usado, né? Vai falando aqui dos núcleos e tal. No caso aqui, eu quero olhar GPU 0 e GPU 1. Por quê? Eu quero olhar o núcleo do processador e também o núcleo da placa de vídeo, que é a famosa GPU, né? Então aqui, ó, nesse caso de temperatura, CPI, mas as outras coisas esquenta, é claro. O HD esquenta, né? O disco de DVD esquenta, tudo esquenta, mas o que importa pra gente nesse primeiro momento é olhar, né, a temperatura da GPU e da CPU, beleza? Então vamos lá, GPU 0. Aqui é a GPU que eu tenho, né, o AMD Radeon, né, ele tem um gráfico aqui mostrando pra gente como que está sendo o uso do processador. O processador está quase 4% de uso e a temperatura está em 43 graus, o que está ótimo, tá? Ele não está estressado nem nada, né? CP, qual que é a temperatura que não deve alcançar? 100, 90, quando chegar a 90, 100, você já tem que acender o sinal vermelho, tá? Abaixo de 90, tá bom, beleza? Enquanto você estiver fazendo tarefas pesadas, por exemplo, se eu abrir o Adobe Premiere aqui e mandar renderizar, na hora de renderizar, não é editar, renderizar,
você vai ver que isso aqui vai subir, o processamento vai subir e também vai subir as coisas. Posso até fazer um teste aqui para vocês verem. Mas aqui, ó, 43 graus tá ótimo, beleza? Agora vamos olhar um pouquinho também da GPU, que no caso é a placa de vídeo, a NVIDIA. No caso eu tenho um 5070. Ela também não está estressada, ela está apenas com 42%, ou seja, está muito bom a temperatura, tá ok. Então, diariamente, você pode abrir isso aqui e verificar, não precisa ser diariamente, de 15 em 15 dias você dá uma olhada aqui, ó. Ah, não está funcionando, o computador não está sendo estressado, né? A gente vê que não tem problema com a pasta térmica, não existe problema de temperatura, os coolers estão funcionando bem, a ventilação do computador está funcionando bem, não tem necessidade de trocar a pasta térmica nenhuma, porque o computador está funcionando bem. Aí você vai falar, CP, mas aí você não está usando nada, abre um trem pesado, vamos abrir um trem pesado? Vamos abrir um jogo, tá? Vamos abrir um jogo aqui que seja rápido, mas um jogo pesado, por exemplo, Pragmata, vou abrir Pragmata aqui para vocês verem. Aqui, ó, gerenciador aberto junto com o jogo. A CPU, independente se o jogo tá puxando ou não, ela vai lá para os 90%, porque ela quer dar 100% dela. E isso não é ruim. Tem gente que fala, oh, mas tá usando 100%. Tem que usar mesmo. Mesmo que não precisa dessa potência, ela vai usar os seus 100% para entregar o máximo. O ruim é se ela não estivesse chegando em 190, se estivesse chegando em 60, aí tinha alguma coisa errada com ela. Não, a CPU ela vai no seu 100%, tá? E aqui, olha só, a temperatura chegou em 60 graus, cara, 64, ou seja, tá ultra mega eficiente. Vamos olhar o processador? O processador, ele tá aqui com 13% de uso, tá nadando, inclusive eu estou usando o OBS junto, ele tá 13% de uso, eu posso chegar até 100 nisso aqui, ó. Então tem muito potencial de usar o processador e a temperatura dele 46 graus. Ou seja, você está vendo a performance desse computador? Esse performance desse computador está excelente, nem precisa dar manutenção. Eu vou só limpar, vou tirar o pó dele, nem tem necessidade de tirar o pó, porque ele está super eficiente. Ah, CP, mas você testou um joguinho leve. Vamos abrir um trem pesado? Vamos lá, vamos abrir aqui um pedacinho do Adobe Premiere. Eu vou botar para editar no máximo 4K para vocês verem. Então vamos embora. Estou aqui com a edição aberta, né? Eu tenho 1 hora, eu estou fazendo episódios de gameplay com 1 hora mais ou menos, tá? Eu consigo gravar mais coisas, e então para mim é mais eficiente, mas o computador tá tirando de lenta. Então vou colocar aqui, ó. Nem vou editar não, vou mandar editar. Estou com uma faixa só de áudio, outra faixa do jogo e uma faixa de vídeo só, tá? Que já tá gravando junto, beleza? E vou mandar editar essa parada aqui, meu filho. Vai correr o rei, tá? Vocês não estão vendo a telinha porque tá aqui no meu monitor desse lado aqui, tá? São 2 monitores, um aqui e outro aqui. Beleza? Então o que acontece? Agora eu vou mandar editar e vamos ver como que vai fazer a questão. Até quando você está mexendo aqui no programa, não mexe muito no potencial dele não, certo? Inclusive vou mostrar aqui para vocês, que aqui ó, vou aqui em desempenho, ó, não está mexendo muito na pressão, mas quando você manda isso aqui renderizar, aí sim você vai ver a performance. Vou mandar aqui renderizar, vou renderizar aqui de qualquer jeito mesmo, vamos exportar, show de bola, já está exportando. Deixar aqui começar, para a gente ver o potencial. Ó, já iniciou aqui, deixa eu dar 1%, né? Aqui, ó, 1%. E agora a gente vai ver aqui como é que tá, ó. Já subiu a GPU. Como eu disse, a GPU, a placa de vídeo, ela quer usar 100%, então ela vai lá para o 100%, é normal. Vamos ver aqui como que tá a temperatura dela? 45 graus, tá? 45 graus. E aqui o processador? 47. Tá na potência máxima, 4K, cara. Tô editando em 4K. Então eu te pergunto, a gente está tendo termotrote? Não. A gente está tendo aquecimento? Não. Para que eu vou tirar a pasta térmica do meu computador? Não tira, cara. É burrice fazer isso, tá? Então eu vou ter que cancelar aqui a edição, beleza? Mas é só para mostrar para vocês que realmente não tem necessidade de trocar a pasta térmica. Tá, CP, você falou que não precisa tocar a pasta térmica quando eu faço os testes e a temperatura está abaixo ali dos 90, 80, né? Se chegar ali em 80, você tem que dar o sinal vermelho já, não pode ficar em 80 não. O normal do computador é ficar entre 60, 70, né? Computadores assim ruins, tá?
Computadores topo de linha, o normal é ficar nessa faixa que eu tô aqui, 46, 50, tá? Até uns 60, beleza, ok? Agora, quando passa de 60, você já pode, né, ficar com a barba de molho, né? Tá aumentando demais, você tá jogando, o trem tá chegando em 80, né? Aí o jogo é pesado, chega em 90 e não chegava antes, né? Você tinha outros jogos que chegavam em 60, aí você começa a comparar, ué, o que está acontecendo, né? O carro está passando ali, atrapalhou um pouquinho. Então, o que vocês têm que fazer? Você está fazendo os testes. O computador, esses testes têm que ser feitos individualmente. O meu teste é diferente do seu. Cada placa de vídeo, cada processador, ele age de uma forma diferente, tá? O meu processador é o AMD Top, que fica ali, né, abaixo de uma temperatura. Ele é projetado para isso. Agora, existem processadores como o i9, por exemplo, que trabalha quente. Ele não pode, o meu teste não é igual ao dele, tá? Então, eu não posso interpretar o meu teste. O meu teste é o meu, o do i9 é outra coisa. Então, você tem que fazer o seu teste. Você faz o teste e anota. Ó, joguei. Tá chegando ali na casa dos 50, né? No máximo que eu vi ali, chegou na casa dos 50. Aí você pega outro jogo e joga. 51, 52, tá beleza, tá dentro da média. Agora tu pegou um jogo e o 30 vai lá para 90. Tem alguma coisa errada, tá? Não pode, porque os jogos estavam, né, sendo executados numa temperatura bem abaixo. Ou tem alguma coisa errada com o jogo, né, que às vezes acontece, pode ser que é o jogo que está queimando o processador, e às vezes não é, às vezes é o próprio aquecimento que é causado por pasta térmica, às vezes por, né, limpeza do PC, às vezes é o hardware que está desatualizado, né? Então tem muitos fatores que aumentam a temperatura. O que você tem que fazer é check-up. Vai lá de vez em quando, aperta Ctrl Alt Del, verifica qual a temperatura, anota. Outra vez você vai lá e verifica, cara, não está aumentando não, está sempre no mesmo patamar. Para que eu vou fazer alguma coisa no computador se a temperatura está igual? Agora, limpeza é diferente. Limpeza você deve fazer, tá? Limpeza é um procedimento que mesmo que a temperatura não esteja aumentando, você deve fazer. Por quê? Porque a poeira, ela causa outros problemas além do aumento da temperatura. A poeira, ela pode gerar alguns danos, né, em circuito elétrico. Ela pode gerar danos nas molas que tem as ventoinhas, ela pode travar as ventoinhas, ela pode travar algum mecanismo que tem no seu computador que precisa se movimentar. Então, poeira tem outros problemas. Então, mesmo que a temperatura não esteja aumentando no seu processador, é muito interessante você fazer uma limpeza. Inclusive, no sábado agora eu vou fazer uma limpeza e vou explicar para vocês em detalhes como que você deve fazer a limpeza sem quebrar nada. Em primeiro lugar, né? Não pode quebrar nada. Por isso que eu não trouxe pasta térmica, porque a chance de quebrar é muita. Então, a primeira coisa, fazer a limpeza, ficar bom sem quebrar nada. Esse é um ponto, né? Segunda coisa, verificar se todas as partes das suas ventoinhas, elas estão ok, não estão se mexendo. A gente vai explicar detalhes por detalhes dessa limpeza. Então, a limpeza, ela é importante, mesmo que não troque a pasta térmica. Trocar a pasta térmica é uma coisa, limpeza é outra. A limpeza deve ser feita porque a limpeza, né, o pó e a poeira, eles têm outros problemas além da temperatura, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tirar dessa polêmica de vez. Não precisa trocar a pasta térmica do seu computador, jamais. Pode deixar quieto. A chance de dar BO é muito maior trocando ela do que você não trocando, tá? Você só deve trocar a pasta térmica quando você trocou de processador. Vou mudar o processador. Beleza, tá na hora de trocar a pasta térmica. Já vai trocar mesmo o processador? Tá tendo teste? Tá tendo aquecimento. Deu aquecimento demais. Aí a primeira coisa que você faz nos aquecimentos é trocar a pasta térmica. Terceira coisa que você deve trocar a sua pasta térmica. Quando ela for uma pasta térmica que não for de boa qualidade, tá? Então, se for uma pasta térmica que não foi de boa qualidade, ela não foi aplicada corretamente, ela não preenche todo o processador, aí realmente vale a pena trocar a pasta térmica. E, diante disso, cara, se não for nenhuma dessas situações, não tem necessidade nenhuma de você trocar a sua pasta térmica, tá bom? Espero que tenha entendido. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu, queridão!